Gálatas, capítulo 5, verso 16. Lá no finalzinho, depois da segunda carta aos Coríntios, né? Tem a primeira, depois a segunda, depois vem Gálatas, capítulo 5, verso 16. Esse dá certo aí. Isso. Gálatas 5,16. Quem achou, diga amém. Esperar todos encontrarem. Quem não tiver a Bíblia, vamos ver se a gente consegue colocar ali para você. Enquanto isso, deixa eu adiantar o assunto para você. Presta atenção aqui no pastor. Como eu disse, eu estava ontem orando, Deus falou ao meu coração essa palavra que eu quero dividir com você. Meu irmão, a maior barreira que você tem para poder viver as coisas grandes que Deus tem ainda para a tua vida, maior empecilho que você tem, maior inimigo que você tem, quem que é, pastor? Satanás? É o diabo? Não. É o demônio, pastor, deve ser o Lúcifer lá, que é o chefe de todos, aquele lá é terrível. Também não. Ele está derrotado, ele está debaixo dos seus pés. O nosso maior empecilho, a barreira que nós temos para poder viver as coisas grandes que Deus ainda tem para nós, eu creio que tem, somos nós mesmos. Nós mesmos. Nós muitas vezes estamos sendo o nosso maior empecilho. Eu vou te mostrar isso aqui, que foi o que Deus falou ao meu coração. Gálatas 5,16, deu certo? Pronto, deu certo lá. Quem achou aí, diga amém. Ele diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências do quê? Da carne. O que são as concupiscências da carne? Eu já expliquei que essa palavra difícil aí, concupiscência, significa desejo desenfreado. Ou seja, se você não quer atender os desejos desenfreados da carne, você tem que andar como? Em espírito. É a única maneira, é o único jeito. Amém? E olha o que diz o versículo 17, também é bem conhecido por nós. Ele fala assim, ó: porque a carne cobiça ou luta, é a mesma coisa, milita, né? Contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Isso aqui é mais pura realidade. Vamos parar para meditar um pouquinho aqui? O espírito luta contra a carne luta contra o espírito, e os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o que é que nós queremos? No fundo, e tenho certeza que isso é você, e sou eu, e somos todos nós. Nós queremos estar perto de Deus. Quem quer estar mais perto de Deus aqui? Levanta a mão. Quem quer cumprir o propósito de Deus? Pastor, eu quero. Eu não tenho dúvida disso. Dentro de você tem um desejo de fazer a vontade de Deus, se aproximar cada vez mais de Deus. Dentro de você tem um desejo de obedecer, de cumprir a vontade de Deus. Isso é o que você quer, lá no fundo, sim ou não? Mas quem é que te impede? Você mesmo. Essa carne que luta contra o espírito. Porque o teu verdadeiro eu não é isso aqui não. Quem é o seu verdadeiro eu? É aquilo que a Bíblia chama de homem interior. Quem que é? O nosso espírito. Ele nos representa verdadeiramente. Essa carne aqui não. Então qual é o seu desejo? O verdadeiro, o original, é o desejo do teu espírito, que é quem você é de verdade. O desejo da carne não é o seu desejo original. Quem está entendendo, diga amém. Não é. Porque a carne não lhe representa. A carne é caída, decaída para o pecado. E a natureza humana é decaída. Ela não representa o nosso desejo verdadeiro. Porque o nosso desejo verdadeiro lá no íntimo é conhecer quem? A Deus. Você pode pegar o pior pecador que tem, a pessoa que está na vida suja. Se você conseguir tirar lá do fundo da alma dela, do homem interior dela, qual é o desejo dela, o que ela vai te falar? Eu quero conhecer Deus. Se existe um Deus, eu quero conhecê-lo. Existe um vazio na alma de todo ser humano, existe lá dentro. Todo ser humano quer ter um encontro com quem? Com Deus. É o nosso querer final, olha lá, ó, para que não façais o que quereis. Esse é o nosso querer. Mas o que é que nos impede? Meu irmão, o nosso homem, a nossa carne, a nossa vontade. É isso que nos impede de fazer o que nós desejamos.
Paulo fala a respeito disso, não vai dar tempo da gente ver. Se eu não me engano, fugiu da memória aqui agora, mas se eu não me engano é Romanos 7, que o Paulo fala sobre isso. Ele diz, olha, eu quero, dentro de mim eu tenho o desejo de fazer o bem, mas quando eu vejo, já estou fazendo o quê? O mal. E o mal que eu não quero, olha a luta dele, o mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Ou seja, quem era o maior impedimento dele? Era ele mesmo. Era ele tinha que se vencer. E meu irmão, se você quiser viver as coisas grandes que Deus tem para a tua vida, você tem que se vencer, você tem que vencer a si mesmo. Por que eu impeço, pastor? Por que eu sou o maior impedimento para que eu viva as coisas grandes de Deus? Você se torna o maior impedimento quando você não quer abrir mão das coisas. Quando a sua carne está falando mais alto, e para você viver coisas maiores de Deus, você tem que abrir mão. A renúncia faz parte. Não tem como. E aí, esse homem aqui não quer abrir mão. Não quer. Você se torna o maior impedimento para a tua vida quando você não quer sair de uma coisa chamada, que as pessoas chamam de zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? É aquele ambiente confortável. Pergunta quem é que quer sair dessa zona de conforto. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer viver o milagre, todo mundo quer viver o sobrenatural de Deus, mas não quer deixar o quê? A zona de conforto. Eu quero servir a Deus de uma maneira confortável. Eu quero, pastor, servir a Deus, quero fazer a vontade de Deus, mas de uma maneira que não tenha que me custar nada, né? Que seja confortável, que venha se adaptar a mim, né? A minha vontade. Aí não tem como. E é uma luta que a gente precisa enfrentar para poder sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque é necessário esforço. E você se torna o seu maior empecilho quando você não quer atravessar aí esse mar que tem na sua frente de esforço, de renúncia, de trabalho. A bênção está lá do outro lado, mas no nosso meio, entre nós e a bênção, entre nós e as coisas grandes que Deus tem para nós, tem esse mar aí de renúncia, de esforço. Como eu falava na quarta-feira, quem estava aqui você deve lembrar, uma das coisas prioritárias para quem está esperando no Senhor é se esforçar. Salmo 31, 24. Vós todos que esperais no Senhor, ainda inverti o versículo, né, para ficar mais fácil da gente entender. Vós todos que esperais no Senhor, qual que é a primeira frase lá do Salmos 31, 24? Esforçai-vos. Ele vai fortalecer o teu coração. Então o que é se esforçar? Eu dizia fazer força, e as pessoas não querem fazer força. As pessoas não, a carne, né? Nós não queremos fazer força. Eu não quero fazer força para orar, eu quero orar de uma maneira confortável. Mas para mim levantar na madrugada, depois de um dia cansativo, eu vou ter que fazer o quê? Força. E muita força. Para mim fazer um jejum, e dentro de um dia corrido, de trabalho, eu vou ter que fazer o quê? Força. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção aqui. Você pode fazer isso. Você consegue fazer isso. O problema é que o diabo quer te convencer do contrário para deixar você numa zona de conforto. Eu dei alguns exemplos aqui, você vai entender. Estou brincando com o pessoal. Para fazer um jejum, às vezes é aquela luta tremenda. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu fiz 4 horas de jejum. E tinha um pastor que dizia assim, a pessoa já começa a ver elefante branco voando. Depois de 4 horas de jejum, já começa a ver girafa rosa passando na rua. O que foi? Estou em jejum faz 4 horas, estou tendo visão, estou enxergando as coisas direito. É assim, não é? Uma dificuldade. Mas vem cá, às vezes você precisa fazer um exame. Às vezes você vai fazer lá um exame, né? Às vezes uma cirurgia. Aí o médico chega e fala para você que você tem que ficar quantas horas em jejum? Quanto tempo é? Fazer um exame. 12 horas. É de 8 a 12, né? De 8 a 12 horas em jejum para você fazer um exame. E você fica ou não fica? Fica ou não fica? Fica. Porque o médico mandou. O médico falou que tem que ficar 8 horas em jejum, 12 horas em jejum,
e você fica, porque o médico mandou. Mas quando é algo para fazer com um propósito para você mesmo, para vencer a si mesmo, é difícil, pastor. Mas não é, o diabo está te convencendo que é difícil, porque conseguiu, você consegue. Quem entendeu, não diga amém. Você consegue. Irmão, quantas vezes na madrugada para levantar aquela luta tremenda para fazer uma oração, e todo mundo aqui, eu tenho certeza disso, já passou uma madrugada inteira acordado, velando um parente, um ente querido que havia falecido. Não, meu amigo, é meu parente, é meu ente querido, faleceu, eu tenho que ficar aqui, e fica lá a noite inteira. Fica ou não fica? E muitos até no outro dia ainda vão trabalhar. É assim ou não é? Você consegue. Você pode estar cansado do que for, mas você fica lá a noite inteira. Pelo menos uma parte da madrugada fica. Depois sai dizendo, às vezes muitos, só vou dar um cochilinho, mas já estou voltando. Mas fica. E aí eu disse assim, imagina só, a gente está lá velando por respeito, por amor àquela pessoa que faleceu, por consideração, não é? Imagina se a gente fizesse isso, enquanto aquela pessoa estava viva, e fizesse uma noite daquela velando em oração pela alma dela, para que aquela pessoa se convertesse. Não, a gente não faz. Mas se tiver que ficar a noite inteira, viajar às vezes até distâncias, por causa de um velório, a gente faz. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não, irmãos? Eu estou comparando algumas coisas para você ver que você pode. Mas tem que vencer o seu eu, amém? Tem que convencer essa pessoa aqui de que ela pode. E tudo que o diabo quer é convencer você que você não pode. Lá dentro de você tem um querer, mas quem é que atrapalha? O seu eu. A tua carne, dentro de você quer mais de Deus, você quer buscar mais a Deus, mas tua carne diz, não, mas é difícil, mas é complicado, mas é trabalhoso. E irmão, tem que se fazer força. Mas meu irmão, se você se acomodar, se você não lutar contra o seu eu, você nunca vai chegar naquilo que Deus quer para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Você não pode aceitar a tua carne te dominar, a tua vontade dizer até onde você pode ir ou não. Olha o que Jesus ensinou. Segura Gálatas aí, vamos lá para Lucas agora. Capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. A gente precisa aprender, meu irmão, a dizer não para nós mesmos. Lucas capítulo 9, versículo 23. O próprio Jesus vai ensinar isso aqui agora. O próprio Jesus é quem dá a lição para nós. Lucas 9, 23. Aí no Novo Testamento ainda. Lucas 9, 23. Olha lá, está lá na TV também. E diz assim, e dizia a quem? Não era para uma parte só, não. Não era só para os pastores, discípulos, ou sei lá, quem faz a obra, não. Ele dizia a quem? A todos. O que era que Jesus estava dizendo para todo mundo, que é lição para todo mundo? Se alguém quer vir após mim, lê você aí agora, negue-se a si mesmo. Aí ele continua dizendo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Meu irmão, se alguém, isso serve para todos, todos. Jesus dizia a todos, e está dizendo a todos aqui hoje, para todos, todos nós. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, ter as vitórias que Jesus teve, ver os milagres que Jesus viu, fazer os milagres que Jesus fez, receber a glória que Jesus recebeu, primeira coisa, você tem que aprender a negar-se a si mesmo. Significa isso, pastor, é dizer não para você mesmo. Meu irmão, e uma das coisas mais difíceis que eu falo para você, sem hipocrisia, é você falar não para você mesmo. Você consegue falar não para todo mundo, mas quando chega na hora de falar não para você, se amolece. Amolece, pastor? Amolece. Vou te dar alguns exemplos. Às vezes vem aquele dia todo, situações para te deixar nervoso, irritado, irado. E aquilo começa a borbulhar dentro de você, e você fica, aquilo vai enchendo teu coração, aquela raiva, aquela ira, e você não sabe dizer não para você mesmo. Você vai lá e explode, faz tudo que a tua carne quer, fala o que não tem que falar, e briga, e xinga e tal.
Cristão, às vezes, falando até palavra torpe. Ah, mas foi na hora da raiva, pastor, foi na hora da ira e tal. Não, é porque você não sabe falar não para você mesmo. Ô, meu irmão, você pode estar cercado de situações para te deixar irado, irritado, nervoso. Aquilo pode estar borbulhando dentro de você, você tem que dizer não. Não vou ficar nervoso. Não vou aceitar essa ira dentro de mim. Não. Não, e pronto, e acabou. Você aceita se você quiser. A tua carne tem que aprender a obedecer aquilo que você determina como sendo tua vontade. Não! Ah, mas não consigo, pastor, me controlar. Espera aí. Você vai deixar então que todas as vezes situações, pessoas tirem sua paz? Não, é você que decide. Você tem que aprender a falar não para quem? Para você mesmo. Ainda que você queira ficar nervoso, ainda que você tenha todos os motivos para ficar nervoso, irritado, perder tua paz naquele dia, você tem que se negar. Não, eu não vou ficar nervoso, não vou perder a minha paz, não vou perder a minha alegria por nada. Diga glória a Deus. E não. Não vou me dar esse direito. Mas eu posso tirar esse direito de mim? Posso. Em nome de quem? Jesus. Não vou ficar, não vou aceitar. Mas tem gente, meu irmão, que parece que gosta, parece que abraça a ira, né? Abraça a ira, e ela fica uma coisa só. Aceita aquilo, entra dentro do coração, e meu irmão, não nega nada que a sua vontade pede. E aí briga mesmo, e aí xinga mesmo, e aí maltrata mesmo, é maltratado também. Você tem que aprender a falar não para você mesmo. Você está impedindo você de receber coisas maiores de Deus. Ai, pastor, mas é meu temperamento, eu nasci desse jeito. Não vem não. Você está se aceitando, você está aceitando tua carne fazer o que ela quer. Não, acabou. Eu não vou mais permitir a minha vontade, não vou mais permitir o meu querer. Se você quiser seguir Jesus, o que você tem que fazer? Negar-se a si mesmo, é dizer não para você. Irmão, tem dia que vem aquela tristeza. Talvez tudo ao seu redor tenha dado motivo para você ficar triste. E a tristeza está aí, e o que você quer é ficar triste. Talvez trancado dentro do quarto naquele dia, nem sair, nem levantar da cama. O que você deveria fazer? O que você deveria dizer? Não vou ficar triste. Pastor, mas isso está além do meu controle, isso é mais forte do que eu. Não é mais forte que você. Você decide se vai ficar triste ou não. Você vai dizer não vou ficar triste. Você determinar, colocar no teu coração, eu não aceito ficar triste hoje. Vou levantar, vou sair de casa, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas. Mas aqui dentro a tristeza está assim, explodindo. Mas eu não aceito ela dentro de mim. Diga graças a Deus. Eu não me rendo a ela. Não. Tanto é que tem pessoas de Deus que você mal percebe que ela está triste. Por quê? Porque ela não aceitou aquilo. Ela não aceita. Está entendendo? Sim ou não, irmãos? Estou dizendo que você tem que viver hipocrisia, que você tem que ser falso com o seu sentimento. Não, você não pode se entregar. Porque tem gente, irmão, que parece que até gosta da tristeza. Tristeza vem, pronto, ela basta a tristeza. Tristeza vem em mim. Eu quero a tristeza, eu gosto da tristeza. Tanto você olha de longe, você já olha para a cara da pessoa, você vê que ela está o quê? Triste. Que ela deixa aquilo dominar ela de tal maneira, ela não põe freio. Ela não põe limite, ela não sabe negar a si mesmo. Você tem que aprender. Se você quiser vir após mim, Jesus está falando, se alguém quiser vir após mim, tem que aprender a negar a si mesmo. Não, e pronto, acabou. Pode ser o desejo que for, pode ser a vontade que for, irmão. Se você sabe do que deve fazer, você tem que dizer o quê? Não. É você que declara isso, é você que diz não. Não para si mesmo, para a sua vontade, teu desejo, teus sentimentos. Porque, meu irmão, tem coisa grande de Deus para a tua vida que você não está vivendo ainda, porque você não aprendeu a dizer não para você mesmo. Você não aprendeu, talvez você está sendo seu maior adversário. Tem gente que tem que vencer a preguiça, comodismo. Talvez hoje, se você não soubesse falar não para você, você não estaria nem aqui. Aquele dia cansado e tudo, passou o dia, você chega lá, o seu corpo fala assim, você tinha que descansar. Você trabalhou tanto essa semana,
Fica em casa, o culto está lá, a igreja tem todo dia. É ou não é? Você está aqui, você teve que dizer o quê? Não vou. Eu vou para a casa de Deus, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou buscar Deus. Diga graças a Deus. Senão, meu irmão, você vai viver à mercê da sua vontade. A vida vai te empurrar para onde ela quiser. As circunstâncias vão te empurrar para onde ela quiser. Como dizia aquele cantor mundano lá, né? Deixa a vida me levar. Tem gente que está assim, fazendo o que sua vontade pede. Não se nega em nada, não nega nada do que o seu desejo pede, o seu coração pede. Ah, pastor, eu vivo, que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Vai por esse caminho, você vai ver onde você vai parar. Irmão, aquele que vai vencer é aquele que aprendeu a dizer não para si, primeiro para você. Você tem que ser o primeiro a se negar. Não vou fazer a minha vontade, o que a minha vontade pede, o que o meu querer pede, porque essa natureza aqui é decaída. Eu tenho que fazer o que o meu desejo, o meu homem interior, o meu espírito está me pedindo, porque ele tem a natureza de Deus. Diga graças a Deus. É essa luta. E olha o que Jesus vai falar mais. Ele diz assim, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, presta atenção nesse detalhe, tome cada dia a sua cruz irmão, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Que eu falei, eu me neguei ontem, hoje eu não vou me negar, então hoje você vai perder a batalha. Eu falo muito sobre Davi. Davi foi em todas as batalhas. O dia que ele não se negou aquele desejo de ficar em casa, e ele fez o que a sua carne queria, foi o dia que ele caiu. Porque a Bíblia fala que era o dia de todos os reis, era tempo dos reis saírem para as guerras. Ele sabia que não era tempo dele estar naquela casa, não era tempo dele estar fazendo a vontade da carne, mas ele vamos dizer assim, se permitiu aquilo. E sabe o que eu vejo hoje? Nós estamos vivendo um evangelho completamente ao contrário. Eu fico vendo lá redes sociais, as pessoas colocando assim: não negue nada a você, se coloque em primeiro lugar, se aceite, faça as suas vontades. Vai fazendo isso. Me responde, onde que está na Bíblia que você tem que se colocar em primeiro lugar? Totalmente o contrário do que a Bíblia fala, é uns pensamentos totalmente fora da palavra de Deus. Olha, se priorize, né? Se priorize, se coloque em primeiro lugar, não se negue, faz as suas vontades, vai indo, você vai ver onde você vai parar. Se você ler a Bíblia, você vai ver totalmente o contrário disso. Você vai ver a Bíblia dizendo: olha, negue a si mesmo, coloque os outros em primeiro lugar, dê primeiro lugar aos outros, em honra, depois a você, põe a vontade de Deus primeiro, põe até o querer, a necessidade do teu próximo antes da sua, não é assim? Não sei que evangélico é esse que estão inventando aí agora. Irmão, está fácil, está entendendo? Sim ou não? Não está fácil desse jeito? Se priorize, coloque você em primeiro lugar, pense primeiro em você, aí é fácil. Faz tudo que você quer. Atenda os seus desejos, não negue a você, jamais você pode se negar, não se negue, isso vai fazer mal para você, nunca fez, sempre fez bem, amém Jesus? Eu nunca vi uma pessoa disciplinada nas coisas de Deus se dar mal nessa vida, irmão. Eu nunca vi uma pessoa que disciplinou a sua carne se dar mal, sempre o contrário. Você vê Daniel, na Babilônia, todos os manjares à disposição, o que ele disse? Não vou me contaminar. Você acha que ele não queria? Mas o que ele fez? Ele se negou, diga glória a Deus. Pode ler a Bíblia, você vai ver. Todos os homens, meu irmão, vencedores, eram homens que disseram não para si mesmos. Diga graças a Deus. O segredo da vitória é esse. Você quer viver as coisas grandes que Deus tem para a tua vida? Aprenda a dizer não para você mesmo. Olha o que ele continua dizendo aí, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Ele vai perder, irmão. E mais, qualquer que por amor de mim perder, abrir mão da sua vida, deixar de fazer o que quer, o que vai acontecer? Ele a salvará, diga glória a Deus. Aquele que renunciou, que foi visto até por muitos como bobo, olha lá, ele sempre se negando, ele nunca faz o que ele quer, ele sempre fica debaixo dessa obediência. Mas será que isso vale a pena? Sempre valeu, irmão.
Irmão, se você tiver que perder aqui, perca aqui, desde que você sabe que você está ganhando lá. Amém, Jesus? Ah, pastor, olha, eu aqui só saio por baixo. Ah lá, a pessoa está saindo por cima mais uma vez. De novo eu estou perdendo. Irmão, que perca aqui, desde que você ganhe lá. Nosso propósito é muito maior. Se tiver que perder aqui, que perca. Você quer ganhar? Ganha. Tudo bem, eu perco. O negócio é que eu ganhe lá. Diga graças a Deus. Esse é o nosso propósito. Continua no versículo 24. Aliás, 25 agora, né? Porque o que aproveitaria o homem e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Diga glória a Deus. Irmão, não negue a Jesus. Se você tiver que negar, você tem que negar quem? A si mesmo. A Jesus não. É isso que ele está falando. Não negue o Senhor. Se tiver que negar, aprenda a dizer não para a tua vontade, para o teu querer. Amém? Vamos rapidinho lá para Gálatas. Por isso que eu pedi para você segurar lá. É o capítulo 2 agora, versículo 20. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, verso 20. Você tem que se treinar, meu irmão, para você conseguir se negar. Não é uma coisa fácil. Falo para você, não estou aqui pregando vamos dizer assim, uma utopia, né? Um sonho. Não, estou pregando a você uma realidade que eu luto para viver como você deve lutar também. Você tem que se treinar para dizer não para si mesmo. É um treinamento, é todo dia. Vai ter hora que você talvez não vá conseguir, pastor, eu não queria ter feito aquilo, mas não consegui me frear, não consegui dizer não para mim. Mas hoje você não consegue, amanhã você consegue. Amém? Ainda que você comece com coisas pequenas. Pastor, eu tinha um costume de falar palavras negativas, palavrão, quando ficava nervoso. Começa a se negar. Não, você tem que mandar em você, amém, Jesus? Ué, que boca é essa que você não consegue segurar? Que negócio é esse? Não, a partir de hoje eu não falo mais isso. No começo é difícil. Eu vi quando a pessoa se converte, está acostumada a falar certas coisas, né? E vem na hora que vem, vai falar, está amarrado. É assim ou não é? Mas tem que fazer. Puxa vida, tem gente há tanto tempo já na casa de Deus e até hoje não se doutrinou. Você vai começando, ainda que seja em poucas coisas. Amém, Jesus? Vai se negando, você vai treinando, é um treinamento, é você treinar a tua carne para te obedecer e o teu espírito para vencer. Diga graças a Deus. Você tem que se negar, cada vez mais. Antigamente era aquela coisa explosiva, sabe, aquela pessoa que não se dominava, e você vai indo, daqui a pouco você já aprendeu a se negar. Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu queria falar isso, mas não me dou o direito de falar. Não, meu irmão. Eu tenho que aprender a me negar. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quem achou, diga amém. Ele diz aí, ó: já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo, mas como? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga glória a Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele aprendeu, irmão. Agora ele vivia, mas não era a vida que ele queria. Agora, meu irmão, ele se negou totalmente. Paulo conseguiu chegar num ponto que eu ainda quero chegar. De tal maneira ele se negou que ele já não vivia mais. Era Cristo que vivia através dele. Olha que bonito. Não era mais as vontades do Paulo tinham sido excluídas. Os desejos do Paulo tinham sido excluídos. O querer do Paulo tinha sido excluído. Ele vivia, mas quem vivia era quem? Era Cristo. Os desejos de Cristo, as vontades de Cristo, os propósitos de Cristo, todos era que dirigia a vida dele. Diga glória a Deus. Irmão, a gente tem que chegar lá. É difícil? Concordo com você, é difícil. Sempre tem uma coisinha lá do Renan que ainda quer dominar. Ainda tem alguma coisa minha. Às vezes sempre tem alguma coisa sua que ainda quer sobressair. Não.
você tem que se negar. Diga graças a Deus. Irmão, quando alguém chega nesse ponto aqui, essa pessoa vai viver coisas grandes de Deus, que Deus ainda tem para ela. Foi o que Paulo viveu. Coisa que nenhum homem viu, foi o que Paulo viu. Diga glória a Deus. Se quer ver na tua vida, meu irmão, começa a vencer a si mesmo. Treina o teu espírito para vencer a tua carne. Treina-se a dizer não para si mesmo. Não é fácil, não é fácil, mas é possível. Amém, Jesus? É possível. A gente aprender a dizer não para a nossa carne. Ai, queria dormir um pouquinho, mas não, eu tenho que orar. Eu tenho que buscar Deus. Ah, hoje eu queria ficar em casa para descansar. Não, hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou buscar Deus. Mesmo jeito que você treina a sua carne, que você treina a si mesmo para dizer não para as suas vontades, tem gente que está treinando ao contrário. Ela vai se permitindo, começa com um pouco, né? Ah, só hoje. Depois só amanhã. Ah, só um pouquinho, não é assim? Ah, eu nunca faço, não é assim? Sempre me nego. Ah, hoje não tem problema. Amanhã não tem problema. E se você prestar atenção, a pessoa começa, no primeiro amor, lá no começo, ela começa radical, não é assim? Não e não, pronto, acabou. Isso aqui não é de Deus e ponto final. Isso aqui não é de Deus, é finir e tal, né? Aquele propósito. Aí depois a pessoa começa a se enfraquecer na fé. Começa a se permitir, né? Ah, não tem problema, só dá uma olhadinha. Mas isso aqui não tem nada demais. E vai se permitindo, aí o diabo vai entrando. E vai se permitindo até que ela perde o controle. Porque foi se treinando. Daqui a pouco não se domina mais, irmão. E aí, como eu estava até comentando com a minha esposa, uma palavra, acho que é Romanos, que fala sobre isso. A pessoa é entregue ao seu próprio desejo. Isso é a pior coisa que tem, irmão. A Bíblia diz que chegou um tempo em que um povo que Deus o repreendeu tanto, mas não queria se negar, Deus os entregou, está escrito dessa maneira, a sua própria vontade. Aí pronto, perdeu o freio. Perdeu o freio moral, perdeu o freio da decência, perde o freio de tudo, irmão. Aí pronto, aí acabou. E é triste, hein? É triste quando você vê uma pessoa que perdeu o freio da moral, da decência, do temor de Deus, aí acabou, irmão. Ela já não se nega a mais nada. Não se nega mais nada. O que o diabo propôs, ela faz. Ele faz. E aí o fim é triste. Ela não é. Irmão, aprenda a se negar. Aprenda. Isso vai ser bom para você. Você vai vencer. Você começa vencendo a você. E se você vencer você, você vence a qualquer um. Diga glória a Deus. Ninguém te para mais. Você vence a tua carne, você vence a qualquer um. É isso o nosso propósito. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Eu teria mais para falar para você, mas aí vai ser de mim. Fica com essa palavra que Deus falou no teu coração hoje. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Mas bem forte mesmo.